Você não se destaca fazendo o que todo mundo faz. Que é isso no meu rosto? Vocês estão vendo uma coisinha aqui? Esquisito, né? Você não se destaca fazendo o que todo mundo faz. As pessoas, no geral, têm muitos medos. E quando uma pessoa tem medo de algo, ela tende a se afastar ou atacar aquilo. Só que o medo, ele tem hora para ser útil. O medo é útil quando você está em perigo, né? Só que o que acontece? As pessoas deixam de viver o que querem, o que sentem vontade, porque estão com medo. Elas não percebem que elas deviam ter medo de verdade. É justamente disso, de não viver. Nessa minha rota, nesse meu caminho, eu percebo que muitas pessoas têm se afastado de mim. Mas ao mesmo tempo eu percebo que essas pessoas são muito fracas, no sentido de que elas não são alguém. Elas estão sendo algo que elas acham que vai ser aceito. Elas estão sendo uma tentativa de se encaixar. Porque elas têm medo do desencaixe. E eu, por já ter quase morrido algumas vezes, tanto de acidente, quanto de depressão, quanto de várias outras situações possíveis, de quedas de lugares altos e coisas assim, eu meio que fui perdendo meus medos, fui perdendo o meu medo de viver, meu medo de ser julgado, meu medo do que as pessoas pensam. E fui trocando esse medo por uma empolgação pela possibilidade de ser alguém de verdade, de ser um ser autêntico, um ser que não teme a desaprovação de outros seres que nem sequer conseguem ser felizes, de outros seres que estão tentando se encaixar numa sociedade que é doente, que vive mal, que sofre, que só pensa em aposentadoria, que odeia segunda-feira, que detesta trabalhar, mas que quer ficar rico, que não se importa em fazer bem ao próximo, mas se importa até demais em conseguir o que quer. Então, quando essas pessoas se afastam de mim, eu considero até uma bênção. Porque as pessoas que ficam, eu percebo que tem uma luz nelas, uma luz de amor. São pessoas que têm capacidade de amar. Parece que à medida que a gente evolui na escala vibracional, a gente entra em dissintonia, a gente se torna incompatível com quem está nas etapas mais baixas ainda do ser, do sentir. Pessoas egóicas, pessoas pretensiosas, pessoas egoístas, pessoas competitivas, pessoas covardes, não se sintonizam com você. Elas até te olham feio, como se você tivesse errado no mundo. E eu quero deixar bem claro que você não tá. Você não tá errado no mundo. Se você se recusa a participar desse jogo doentio que as pessoas medíocres criaram, você na verdade está num patamar acima. Você se elevou acima delas. E por isso não se encaixam mais. O mais interessante e o que mais machuca é que a gente continua gostando das pessoas, continua querendo o bem delas mesmo elas não se importando com você. Você continua querendo estar próximo delas, mesmo que elas te desprezem. Porque você é amor, você se tornou amor. Você se tornou bondade, você se tornou empatia, você se tornou harmônico com a vibração do todo
que é o próprio amor. O todo é amor. As pessoas que vibram fora do amor, da sensação de estar amando o tempo todo, elas dificilmente compreendem o que é a sensação de querer os outros bem sem querer nada de ninguém, querendo nada mais do que respeito, do que harmonia, do que respeito às sensações. Eu queria fazer um vídeo sobre como as sensações funcionam como um imã. Sensações ruins afastam, sensações boas aproximam. Só que quando uma pessoa é egoísta, ela só se sente bem quando você faz tudo o que ela quer. E às vezes, para fazer o que ela quer, você tem que sofrer, você tem que se desgastar, é dolorido para você. E aí, é você que não vai querer estar perto delas. O universo funciona de uma maneira muito interessante, muito funcional. Mas enquanto a gente está crescendo nessa escala, é um pouco doloroso para nós perceber que a maioria das pessoas ainda está perdida dentro da própria cabeça e sem percepção da conexão que a gente tem com tudo. É como se elas se enxergassem separadas do todo. Se eu me enxergo separado do todo, eu penso que se eu conseguir algo do outro, é vantagem para mim. Eu penso que se eu derrotar o outro, eu venci. Eu penso que se o outro sofrer, eu não sinto. Eu vejo a outra pessoa sofrendo e não sinto. Porque eu estou tão enfurnado na minha própria mente que eu não percebo o todo. Eu não estou presente na realidade. Eu estou dentro da minha cabeça. E dentro da minha cabeça eu crio o próprio inferno. Eu crio a separação, eu crio a destruição do outro. Eu crio o meu isolamento, a minha solidão. Porque na verdade a solidão não existe. Você pode estar num quarto escuro a 80 metros de profundidade numa ilha, a 500 mil quilômetros de qualquer lugar. Você não está só. Você continua conectado com tudo. Mas as pessoas que estão enfurnadas na própria mente, elas simplesmente se sentem muito só, se sentem muito vazias, sofrem muito e não veem a realidade como é. Eu me sinto, eu não vou dizer triste, claro que é chato. É chato quando a gente quer amar as pessoas e percebe que elas só estão preocupadas com elas mesmas, em conseguir o que elas querem. É chato porque a gente quer fazer as pessoas se sentirem bem, mas elas estão tão encarceradas dentro de si mesmas, num mau sentido, porque ir para dentro é até bom, que elas só veem o que pretendem, não veem a dor que causam. Se eu conseguir o que eu quero, tudo beleza. Se eu não conseguir, é o fim do mundo. E quando você entra nesse grau de harmonia com o todo, você deixa de querer controlar o que acontece. Você recebe com alegria o que vem. Se alguém te rejeita, você pensa, tudo bem, foi o melhor que podia acontecer. Outra coisa melhor virá para mim depois disso. Você não fica desesperado tentando reverter aquilo nem nada. Você se afasta de tudo que te gera dor. E você tenta permanecer mais presente na realidade. A nossa vida tem um potencial imenso de ser muito bonito. Basta que a gente se fixe no que é. Basta que a gente retire o limite, o bloqueio que a gente criou entre nós e o restante da existência. Quando a gente se torna um com tudo, o sofrimento desaparece. Existem emoções. Existe tristeza, existe raiva. Existe medo? Medo? Eu não sei se ainda existe medo. Existe, na verdade, uma fé muito grande de que tudo está certo, de que a gente está evoluindo e que a gente nunca vai se destacar, num bom sentido, ser luz, se a gente fizer o que todo mundo está fazendo.
Se a gente faz o que todo mundo está fazendo, a gente vai ser mais um pedacinho do que já é, do que já existe. Só quando a gente faz diferente é que a gente escala. Eu me sinto triste. Triste pela consciência limitada da maioria do nosso povo, das nossas pessoas. Mas eu compreendo, porque eu já tive lá. Tudo isso que eu falo aqui hoje, talvez alguns anos atrás eu mesmo não compreendesse. E eu entendo que se você está aqui até agora nesse vídeo, interessado no que eu estou falando, entendendo isso, você também está se destacando, você também se elevou na escala. Você saiu da vergonha, do medo, do julgamento, da pretensão egóica, do orgulho, da raiva, da revolta. E você entrou numa espiral de fé, de alegria, de gratidão, de amor, de paz, de neutralidade diante da vida. É o que é. E tudo que acontece é bom, tudo que acontece é pro bem. Algo se desenvolve mesmo a partir da pior dor, mesmo a maior destruição, mesmo a morte, traz o teu desenvolvimento, te estimula a evoluir. No seu tempo, quando você sentir a vontade, quando você sentir que não quer mais viver o sofrimento, você deixa de sofrer. Quando você escolher conscientemente aceitar a realidade como é e viver o momento presente da melhor maneira que você conseguir, o caminho vai se formando à medida que você caminha. À medida que você vai dando os passos, a estrada vai aparecendo para você. Você nem sabe para onde vai, mas você está indo para algum lugar. E se você confiar no que você sente, a cada passo, sem tentar controlar o que acontece, você vai chegar num lugar maravilhoso, você vai estar em lugares maravilhosos praticamente o tempo todo. E mesmo quando vier uma dor, aquela dor está te ensinando, está te moldando, está te ajudando a se tornar uma criatura ainda mais evoluída, ainda mais capaz de gerar situações boas, de ser grata pelo que acontece, de compreender e de aceitar que o nosso ponto de vista é o de um grão de areia, numa praia imensa. O que a gente conhece é muito pouco, é muito pequeno. Então seria muita arrogância da parte de qualquer criatura existente achar que sabe. Achar que sabe o que sabe o que é bom. O sentir é mais confiável do que o saber, do que o pensar. O todo tem a visão do todo. Eu e você, que somos egos temporariamente formados para viver essa experiência, só conseguimos ter a visão do nosso ponto de vista, que é um em zibilhões. Então sejamos humildes e aceitemos que tudo que acontece é para o bem e busquemos, para evitar a dor e o sofrimento, sempre encontrar a mensagem oculta, mesmo na pior dor que a gente viva. Tá bem? Eu amo muito as pessoas, mas eu não amo comportamentos egoístas. Eu amo a essência, eu amo a alma dos seres. Eu amo quem eles são, não o que eles querem, nem como eles se movimentam. Pessoas que estão fora da harmonia buscam benefício para si em detrimento do outro, falam mal do outro, debocham, desprezam, tentam destruir, sem se importar com a dor que vão gerar, porque elas se percebem desconectadas, se percebem porque elas estão na mente. Se elas confiassem e seguissem mais o que elas sentem, elas iam perceber facilmente que toda dor que eu causo no outro é uma dor que eu causo a mim. E toda vez que eu ajudo alguém a ser melhor, a viver melhor, eu estou também fazendo bem a mim. Hoje não tem sentido para mim viver por mim mesmo.
pelas minhas vontades, pelas minhas ambições. Tudo que eu faço é pelo bem do todo. Mesmo quando eu gero dor no outro, mesmo quando eu ignoro alguém, é como se fosse uma chamada de alerta para aquela pessoa, de que ela está na própria mente, dentro da própria pretensão e não está se importando com o bem de tudo. A única maneira de viver bem é se importando com o bem de tudo. Tá bem? Muito bom dia, obrigado. Desculpem pelo vídeo imenso, mas foi o que fluiu através de mim. Nessa manhã de domingo, pós-farra, ainda cheirando a cachaça e um pouco bastante frustrado pela falta de amor que eu encarei. Mas cada dia mais disposto a compreender que tudo está certo. E que mesmo essa falta de amor me ensina. Eu não quero voltar atrás nesse caminho. Eu não quero voltar a ser como eu era. Eu não quero me preocupar em me encaixar no que as pessoas querem. Eu não quero atender aos medos que elas têm. Eu prefiro tentar abrir os olhos delas, se não pela fala, através do exemplo. E eu espero poder chegar em um lugar de muita luz, onde as pessoas vão poder me ver e perceber que esse é o melhor jeito que tem de se levar uma vida. Contribuindo com o sentir bem de tudo que existe. Né, meu filhotinho? Meus contatos estão aqui na descrição do vídeo, tá bem? Clique em mostrar mais, se você quiser saber do e-mail, do Insta, do Apoia-se do canal. Inscreva-se. Junte-se ao nosso movimento de despertar, de percepção, de que se a gente se diluir no mar, quando a gota cai no mar, ela se torna um mar. Ela deixa de ser gota, ela se torna um mar. Você prefere ser gota ou ser mar? A gota tem medo. A gota tem medo das outras gotas, ela quer ser melhor que as outras gotas, ela compete, ela destrói, ela fofoca, ela inveja. O mar, por ser o mar, olha para as gotas e entende o ponto de vista tão limitado que elas têm. Mas você pode agora cair no mar e se tornar mar, deixar de ser gota. Basta que você dilua o seu ego. Isso se faz através da desativação do pensamento. Você se torna tudo. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bondinha, bondinha, bondinha. Bom dia. Fiquem com Deus. Sejam Deus, tornem-se Deus. O universo flui de uma maneira maravilhosa quando a gente entrega. Isso que é fé. É aceitar, é acreditar que tudo que acontece tem um propósito e está em boas mãos. Tá bem? Confie no que vocês sentem. Não nas dores, nas emoções que os pensamentos geram, mas no que vocês sentem quando em nada pensam.